Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional BP, devocional que foi feito única e exclusivamente para apresentar Jesus através das Escrituras e que a gente possa ter um relacionamento melhor, maior, mais profundo com Jesus. E hoje nós daremos continuidade da nossa caminhada. Nós falamos sobre permanecer, João 15, o fruto, Gálatas 5, o foco, né, da semana passada, do nosso último encontro, que seria Hebreus 12. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que sustenta, né, essa nossa caminhada, aquilo que nos faz permanecer, que seria a fé, que é a fé que nasce, sustenta e age. E nós vamos falar em quatro passagens. Primeira passagem em Romanos 10, Romanos 1, Hebreus 10 e Tiago 2. A gente vai se aprofundar um pouco aqui nesses versículos para que vocês possam aumentar a fé, né? A nossa fé, para que a gente possa conseguir permanecer. Então, eu vou ler aqui Romanos 10, a partir do versículo 10 para a gente dar uma profundidade um pouco maior sobre de onde vem a fé, de onde nasce a fé. Então, Romanos 10 a partir do versículo 10 que diz assim: Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeus e gregos, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aqueles em que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Porque, como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente o som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube, primeiramente diz Moisés: vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com nação insensata provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscam, não me buscavam. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Aqui nós temos a primeira situação onde Paulo ele nos traz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Esse é o primeiro passo. E depois nós temos Romanos 1:17, que fala assim: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A fé é o primeiro passo da caminhada, é aquela que sustenta, aquela que nos faz caminhar,
E o justo, durante essa caminhada que nós estamos fazendo aqui na nossa série, ele viverá pela fé. A fé é o alimento, a fé é aquilo que dá o suporte. E aí, esta mesma palavra está lá em Hebreus 10:38, que diz: Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aqui nos traz que a fé é aquela que nos faz permanecer e não nos faz nos recuar. E em Tiago, a gente tem que a fé sem obras é uma fé morta. Então, o primeiro passo, nós temos aqui quatro passos, nós vamos aprofundar agora para entender sobre essa fé que nasce, essa fé que sustenta e essa fé que age. Esses são os nossos pilares, onde nasce, sobre o sustento e sobre o agir. Então, no primeiro, lá em Romanos 10:17, a gente entende que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, nós entendemos que a fé, ela não nasce do esforço humano. A fé, ela nasce do evangelho anunciado, que é Cristo, pessoa, a pessoa, né? Pessoa de Cristo, a obra, a cruz, a ressurreição e o senhorio de Jesus. E aqui nós entendemos que fala assim: como crerão se não há quem pregue? Por isso a importância, se você não assistiu, está assistindo gravado, vá lá na série do ID, e o ID é o meio que Deus para gerar fé em quem se move. Então, como que eles crerão se não há quem pregue? Então, pregar o evangelho, ir, né, pregar para toda criatura é muito importante. Então, a origem da fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E aí nós entramos no segundo passo, é a fé que nasce, age, nasce, sustenta e age. O sustento da fé, ela vem. O justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não terá prazer nele. O que quer dizer que lá na época os cristãos eram pressionados a desistir. A extorsão, ela é preservada sem o retrocesso. Então nós entendemos que lá, como nós falamos em Hebreus 12, com perseverança, né? Sobre o correr com perseverança com os olhos fitos em Jesus, que suportou pela alegria proposta. Então, a fé é aquela que sustenta em Cristo. A fé ela vem pelo ouvir e o sustento está nos olhos em Cristo, no foco em Cristo. Por isso que a perseverança em Hebreus 12, ela vem desse sustento, para sustentar, para dar suporte nessa caminhada. E aí a gente entende que de fé em fé, como Romanos 1:17 fala, de fé em fé. Então, o Evangelho se revela a justiça de Deus em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui, de fé em fé, é o ritmo contínuo. É não começar crendo, mas viver crendo. Início, nasce, a fé vem pelo ouvir, só que é o continuar crendo que é o passo. Só que a gente tem um outro passo, que é o passo do agir. E Tiago, a carta de Tiago fala: assim também a fé, se não tiver morta, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, as obras, elas não compram salvação, mas elas revelam e amadurecem a fé. Então, temos que entender que a fé viva é aquele amor prático com serviço, generosidade, reconciliação e evangelização. Para a gente entender um pouco sobre essas passagens, quando Paulo, lá em Romanos 10:17, a igreja de Roma, ela é uma igreja mista entre judeus e gentios. Então, o Paulo ele quer mostrar
que a justiça de Deus em Cristo é recebida pela fé e não pelas obras da lei. Então, naquela época era muito difícil entender isso. E Paulo, ele explica, né, em Romanos 9:11, que a fidelidade de Deus ao plano é a salvação pela fé, tanto para judeus e gentios. E Deus usa a pregação para despertar a fé. Então, em um resumo didático, a gente entende que sem mensageiros ninguém ouve, e sem ouvir a fé não nasce. Então, evangelizar não é opcional. Então, isso serve hoje para mim e para você. O evangelizar, se a gente não leva a mensagem, as pessoas não ouvem e com isso a fé não nasce. Então nós somos partes importantes nisso. E quando Paulo ele está lá em Romanos, no capítulo 1, a gente recua um pouquinho, o poder de Deus da salvação é revelada de fé em fé, é aquela constância. E aí o justo, ele persevera. O cristão, ele persevera, confiando no caráter de Deus. E aí, quando a gente vai para Tiago, a gente entende que Tiago, ele não quer contradizer Paulo, porque Paulo, ele combate as justiças pelas obras. Mas Tiago, ele combate a fé sem obras. Paulo quer dizer que não é a obra que salva as pessoas, mas a fé. Mas Tiago, ele vem como um complemento que, se você tem fé, você faz as obras. Então, só ter fé, né, que a gente já falou sobre isso, sobre o vinde, o ide, o vinde, o siga-me e o ide. O vinde é o vir até Jesus para ser limpo, purificado. Só que você, se você tiver só o vinde e não for no siga-me, né, que é um processo, você não vai chegar no id. E o id é onde o cristão tem que passar por esse processo para de fato conseguir fazer as obras. Então, sobre uma conexão que a gente traz aqui, a gente falou sobre o permanecer, a ênfase é a palavra que permanece. Com isso, a vida flui. E após é o fruto. O fruto é sobre andar no espírito. E aí, quando você anda no espírito, você adquire o caráter de Cristo. Então, existem os frutos da carne. Então, quem anda pela carne não anda com Cristo. Nós já vimos isso. E quem anda com Cristo anda pelo espírito e tem o seu caráter transformado. E o nosso foco tem que ser o foco em Jesus. E o resultado disso é a perseverança. Quanto mais a gente olha para Jesus, o nosso foco está em Cristo Jesus, mais a nossa perseverança é aflorada. E o que que mantém essa perseverança aflorada? Nós estamos vendo hoje, que é a fé que nasce, sustenta, não retrocede e age. É o testemunho coerente. E aí, a gente também tem alguns ecos estratégicos que nós já vimos, que seria o escudo da fé. O escudo da fé é aquele que apaga os dardos, culpa, medo, mentira, e a fé, ela protege o avanço. Então, com o escudo da fé, a gente elimina qualquer ação do inimigo e mantém no avanço. Nós já vimos isso sobre a armadura do cristão. E lá em João, a gente fala: no mundo tereis aflições, mas em Cristo nós temos o bom ânimo. E Hebreus, a alegria que lhe for proposta, mas a vergonha desprezada. Nesse sentido, nós temos a fé que enxerga o fim e reinterpreta o presente. O nosso foco está no fim e o que acontece no presente a gente vai reinterpretando, colocando uma nova roupagem para permanecer. E em Efésios 2, a salvação vem pela fé
para as obras. Então, o quadro que nós temos aqui são quatro movimentos que eu acho que é o mais importante de nós focarmos. Tá, ok, eu estou seguindo todo esse processo, mas como que eu faço esses quatro passos? O movimento é o do nascer, no nascer pela fé. E o que que seria isso? Como que essa fé nasce? É ouvir a palavra de Cristo. E qual que é o sinal prático disso? Bíblia aberta e coração dócil. Nós temos que ter um coração muito dócil na hora de ler a palavra, para que o Espírito Santo ele possa agir em nós e fluir em nós. Então, a partir desse momento, a fé ela nasce. E para essa fé nascer, nós temos que ir para a palavra. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que procurar a palavra, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva. Aqui está a nossa vida. A partir do momento que nós nos aprofundamos na palavra, a nossa fé, ela brota e ela nasce. E aí, a partir desse momento, nós temos que viver de fé em fé. A fé, ela nasce, mas para ser uma fé robusta, uma fé sustentável, nós precisamos ler lá em Romanos 1,17, que é viver de fé em fé. E a partir disso, nós temos as decisões que são moldadas pela confiança. Então, quando a gente está trabalhando de fé em fé, as nossas decisões elas são moldadas a partir da palavra, a palavra de Deus, que é a boa nova, o que Jesus tem para nós através do Evangelho. Só que para não retroceder, imagina num plantio, você pega a semente, planta a semente, vai regando. Para a gente não desistir de continuar regando, nós temos que perseverar mesmo sob pressão. E o perseverar é ter essa constância mesmo diante aflições. Então, quando Jesus fala sobre tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é que a gente também pode vencer, mas em Cristo Jesus com essa perseverança. E a partir do momento que a gente não retrocede, a gente vai agir com mais afinco, que é as obras de amor, onde um sinal prático para isso é serviço, generosidade e reconciliação. Então, quando a gente vai no ID, que é fazer as boas obras, as boas práticas, nós buscamos servir o outro, sobre serviço, sobre ser generoso. O cristão, ele, a partir do momento que ele anda com Cristo, ele tem o seu caráter moldado por Cristo e somos generosos e buscamos a reconciliação do perdido com Cristo. Então, trazer o evangelho, levar o evangelho para a pessoa é para que ela tenha reconciliação. Já falamos sobre isso também, sobre a dracma, sobre a ovelha perdida e sobre o filho pródigo. Nós entendemos que a dracma ela estava perdida, mas não sabia que estava perdida. Ovelha perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Só que o filho pródigo, ele estava perdido e não sabia. Ele não tinha essa percepção, só que ele sabia o caminho de volta. Então, quando ele cai em si, ele analisa e volta. Então, a nossa função, ao pregar o evangelho, é trazer essa reconciliação e essa paz com Deus. E sobre falar das obras que fortalecem a fé, nós, nós precisamos entender um pipeline da fé, que seria o primeiro passo, ouvir, né? 5 passos de 10 a 15 minutos por dia. Primeira coisa, ouvir. Romanos 10, 17. De 3 a 5 minutos, ouça o evangelho, leia, sabe?
grifam a verdade de Cristo. Depois, creia, Romanos 1,17. Faça uma confissão. Hoje viverei por fé em. Sabe? Faça um processo de aumentar a sua fé. Depois, proteja a sua fé. Pegue um dardo que você reconheça, que pode ser medo, culpa, ofensa, e responda com uma promessa. Declare sobre essa promessa. Depois, haja. Pratique uma obra de fé. Ligue para alguém, perdoe, repartilhe, convide a orar com alguém e depois reveja 1 minuto à noite onde quase que você retrocedeu, onde você avançou, qual que é o próximo passo. E aí, nesse momento, nós temos um processo de aumentar a nossa fé, que é sobre ouvir, é sobre crer, é sobre proteger a nossa fé, sobre agir e rever para a gente não retroceder. E nós temos aqui algumas áreas que nós podemos fazer algumas obras ou ter algumas obras para aumentar a nossa fé. Primeira área, relacionamento. Ou como que está a sua área em relacionamento, seja com quem for? Uma ação de fé é reconciliar quem você já está distante, ou uma opção também pode ser pedir perdão. E você vai ver Deus curando os corações. Aqui nesse momento, o fortalecimento, você vai enxergar o mover de Deus, serviço, ajudar o necessitado. Ajude, leve essa ajuda, busque, faça um serviço, sirva ao próximo. E aí, como fortalecimento, você vai ver provisão e alegria ao dar, ao entregar para o outro. Evangelho, convidar, compartilhar alguém ou para ler a Bíblia com você, ou para levar o Evangelho. Isso você vai ver as portas se abrindo na sua vida. Outra área, uma ética no mesmo quando ninguém está te vendo. E nisso você vai ver Deus te honrar com integridade. E último, pureza seria cortar os gatilhos que te fazem andar pela carne, mas focar também numa ajuda. Nisso você vai ver o poder do Espírito Santo. E aí, nós temos algumas nuances aqui que seria uma fé sem palavra e uma fé enraizada na palavra. Porque a raiz da sua fé precisa ser a palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Uma fé sem palavra é uma fé emocional. Essa fé emocional, qual que é a base dela? Sensação. E nisso, o traço que a gente tem dessa fé emocional é uma fé onde tem oscilação. Uma hora acredito, outra hora não acredito, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Só que qual que é o resultado dessa fé? Desânimo. E uma fé enraizada na palavra é uma fé bíblica. Você acredita porque a Bíblia diz, a Bíblia é inerrante, e a Bíblia ela te traz essa palavra e essa verdade. E aí, qual que é a base dessa fé? É a palavra. E qual que é o traço quando você vê uma pessoa e tem essa fé enraizada na palavra? É a convicção. E nisso, qual que é o resultado? Ao invés do desânimo da fé sem palavra, nós temos a perseverança e o fruto, porque é impossível você ser enraizado pela palavra, ser perseverante, ser convicto, você não produzir fruto. E aí nós entramos na fé que começa e a fé que continua. Porque a gente pode ter fé, uma fé sem palavra, que vai dar desânimo,
E nós podemos ter uma fé apenas que inicia, ao contrário, uma fé que continua. Qual que é a diferença da fé que somente inicia e da fé que continua e permanece? A fé que inicia a etapa é o começo, empolgação. E qual que é o perigo disso? Se esgotar no meio. E qual que é o antídoto de fé em fé? Nós já meditamos sobre isso. E a continuidade, qual que é o sinal? Constância. E qual que é o perigo? Retroceder. É você chegar a um certo ponto e retroceder. Qual que é o antídoto para que você não retroceda? Olhos em Cristo e não retroceder e manter essa fé. A gente vê isso lá em Hebreus 12 e Hebreus 10. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta com os olhos fitos em Jesus. Então, a partir do momento que você tira os olhos de Jesus, a chance de retroceder é gigantesca. E precisamos entender sobre a fé morta e a fé viva, onde nós meditamos em Tiago. A fé morta, qual que é o critério? Quando a gente fala de palavra, a gente entende que a fé, ela ouve e esquece. Uma fé morta, a palavra, ela vem, ela entra, mas a pessoa esquece e deixa passar. A fé viva é aquela fé que ouve, interioriza e obedece. Quando a gente trata de pilar palavra, nós entendemos que a fé morta é aquela fé que a palavra ela vem e não faz nada. Assim como Jesus fala sobre as sementes, né? Veio um semeador e veio a semear e a semente ficou na beira da estrada. Essa é a fé morta que não gera frutos. É a fé que vem, é esquecida e não tem nenhuma prática, não tem nenhuma continuidade. Ao contrário da fé viva, é aquela que a pessoa ela ouve e obedece. Então, ela ouve e aplica, ouve e vai. Assim como nós precisamos diariamente ouvir a palavra para que ela permaneça viva em nossos corações, nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre o segundo critério, que é o pilar da obra, a gente entende que na fé morta, essa obra ela é inexistente. Por que que a obra é inexistente? Você não consegue fazer nada porque você não tem a palavra em você, né? Lembra? A fé que ouve e esquece. Então, se você não é alimentado pela fé, assim como a gente falou lá em João 15, se você não permanece na videira, você não consegue gerar frutos. Então, a obra na fé morta é inexistente. Ao contrário da fé que é viva, a gente tem o amor prático. A nossa obra ela é realizada pelo amor pelo próximo. Então, pelo amor, você serve, você reconcilia, você faz a obra. Então, o amor que a gente ouve e obedece pela palavra, esse amor ele é praticado. E quando a gente fala sobre testemunho, nós entendemos que na fé morta, esse testemunho ele é contraditório. Porque você ouve a palavra, você esquece, a obra é inexistente. Então, o seu testemunho ele é totalmente contraditório. Ao contrário da pessoa que ouve a palavra, obedece, pratica, né? Vai para o ID. E nisso, o seu testemunho ele é consistente e humilde. Então, eu queria deixar algumas perguntas
a gente possa responder ao longo dessa semana. O que mais te falta hoje? Seria ouvir, confiar, proteger ou agir a sua fé? Você precisa aumentar o seu nível de ouvir a palavra, quanto que você tem ouvido a palavra, quanto você tem confiado na palavra, o quanto você tem protegido a palavra na sua mente, no seu coração, e o quanto você tem agido pela palavra. E qual promessa será seu escudo nessa semana? Assim como nós falamos lá em cima sobre o escudo da fé, e a gente vem pelos dardos do inimigo, né? Qual que hoje os maiores dardos da sua vida? Pode ser culpa, medo, mentira, aquilo que Satanás ele quer trazer para a sua vida. E o que que você vai fazer como proteção a esses dardos a partir do seu escudo da fé? E outra pergunta, qual será a sua obra de fé concreta? O que que você vai fazer de forma concreta nessa semana como uma obra de fé? E aí, queria trazer para vocês essa reflexão e faça uma declaração. Senhor, a fé vem da tua palavra. Abre meus ouvidos. Em Cristo escolho viver de fé em fé, sem retroceder. Levanto o escudo da fé, fixo meus olhos em Jesus e deixo que a minha fé haja em amor. Que nessa semana, nesses próximos dias, nós possamos aumentar a nossa fé, que nós possamos permanecer, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa nos capacitar, que a nossa fé ela possa ser concreta, robusta e visível, Senhor. Que as pessoas possam enxergar a Ti nas nossas vidas, Senhor. Permaneça conosco, Pai. Que a nossa fé não seja uma fé morta, que seja uma fé viva. Que a gente possa ouvir a Tua palavra, obedecê-la, praticar no dia a dia e, principalmente, levar o fruto para aquele que mais necessita. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta com mais um Devocional VP. Traga mais pessoas, convide mais pessoas para que possa ouvir a palavra. E se você ainda não está no nosso grupo da comunidade, vou deixar o link aí nos comentários. Venha, faça parte e traga mais pessoas. Até a próxima.